E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma proposta então de vídeo sobre a expansão das fronteiras brasileiras, beleza? Antes de falar sobre a expansão das fronteiras, deixa eu voltar aqui um pouquinho, nós temos que falar sobre, dois grupos muito importantes no processo de formação do Brasil, de formação territorial do Brasil. Vamos juntar aqui um pouquinho de geografia e história agora. Vamos brincar um pouquinho com a geografia e com a história. As missões feitas pelos jesuítas, também chamadas de reduções, foram muito importantes, porque esses jesuítas eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, beleza? O Tratado de Tordesilhas foi o nosso primeiro acordo territorial. Vamos observá-lo aqui, beleza? O Tratado de Tordesilhas, então, o ano aqui tá errado, tá? É 1494, eu peguei essa imagem na internet, né? O Tratado de Tordesilhas deu essa faixa aqui, que está pontilhada em vermelho, representando as capitanias hereditárias. Foi o nosso primeiro acordo territorial. O mais importante acordo territorial, vamos chamar o segundo mais importante acordo territorial, foi o Tratado de Madrid, já em 1750, que mais que dobrou o nosso território. Toda essa área aqui do Tratado de Madrid pertencia, na realidade, à Espanha, mas foi passado pelo Brasil através, de uma disputa diplomática liderada, no caso de Portugal, pelo Alexandre de Gusmão. E foi muito importante nesse Tratado de Madrid, utilizando a ideia de uti possidetis. Quem usa tem posse. Por isso, os portugueses conseguiram conquistar todo esse território. Mas não foram só os jesuítas que contribuíram para isso, não. Nós tivemos também aqui, os nossos amiguinhos Bandeirantes, um canal do esporte, que nós já falamos, obviamente, nas nossas aulas presenciais. Os bandeirantes, eles, através do apresamento, da prospecção, do sertanismo de contrato e das monções, eles também não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. E aí vale a pena fazer uma observação, o nosso IPC, importante pra caramba, que seria o seguinte: durante a União Ibérica, aquele período onde Portugal e Espanha foram um reino só, comandados pelo Filipe II, nós tivemos então aqui um período onde Espanha e Portugal eram uma coisa só, as colônias também, e aí os bandeirantes, com uma ideia de que só existia ouro na parte espanhola, avançaram bastante na parte espanhola aqui, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, beleza? Vamos voltar aqui essa imagem que eu peguei aqui na internet, beleza? O que os bandeirantes faziam? Eles desrespeitavam o Tratado de Tordesilhas e cruzavam para toda essa partezinha, de norte a sul aqui do Brasil. Beleza, futuro? Vamos lá. Futuro do Brasil, prestem atenção aqui. Agora vamos falar das fronteiras em si. Então, o nosso primeiro grande acordo foi esse aqui, o Tratado de Tordesilhas, beleza? Só que ele foi desrespeitado durante a União Ibérica. Por conta desse desrespeito, os portugueses começaram a fazer uma série de acordos. O primeiro acordo nem tem relação efetiva com o Tratado de Tordesilhas. Ele foi feito com a França, foi o primeiro Tratado de Utrecht, aqui 1713, beleza? Onde França e Portugal resolveram uma questão lá no extremo norte. Vou dividir o Brasil só em norte e sul por enquanto. Aqui na região do Amapá, os franceses viviam invadindo essa região, e aí foi feito um acordo em 1713, onde os franceses ficaram com a região da Guiana, aqui da Guiana Francesa, enquanto o Brasil, os portugueses firmavam então a sua posse sobre a região do Amapá. O Oiapoque, o rio Oiapoque foi utilizado como divisa aqui entre França e Portugal, ok? O segundo Tratado de Utrecht, também importante, ele esteve relacionado com a região sul, beleza? E esse foi feito entre Portugal e Espanha, garantindo a região da colônia de Sacramento para Portugal, tá bom? Bem, mas o acordo mais importante, que eu já mencionei para vocês, o segundo acordo mais importante, melhor dizendo, foi então o Tratado de Madrid, utilizando o uti possidetis, quem usa tem posse, O Alexandre de Gusmão garantiu toda essa faixa aqui que eu estou marcando aqui com o mouse,
para os portugueses, beleza? Depois eu coloco esse slide lá no blog para vocês também darem uma observada. Valeu, galera? Bem, depois aqui, ó, nós vamos avançar. Nós temos os tratados de Santo Ildefonso, né? Esse Ildefonso não é o mesmo coroa lá do Preparatec não, tá, galera? Esse é outro Ildefonso, né? Um pouco mais jovem do que o coroa do Preparatec. Ele aqui seguiu o seguinte, né? O Tratado de Ildefonso, ele resolveu essa questão aqui no extremo sul, uma região de disputa, né, entre Espanha e Portugal. Então ele seguiu as linhas gerais já estabelecidas pelo Tratado de Madrid, né, com um pequeno prejuízo na região do extremo sul para os portugueses. Mas nós temos também esse acordo então aqui do Santo Ildefonso, beleza? Agora eu queria que vocês prestassem atenção, aproveitando que já que a gente está falando de fronteiras, para falar aqui, ó, eu sumi, vocês vão me ver de novo, hein? Não assustem com essa beleza magnânime não. Cara, é bonitão pra caramba, né? Fala a verdade. Depois vocês comentem embaixo no vídeo, que professor gato, né? Vamos fazer uma enquete, o professor mais gato do Coque Lusíadas. Aqui, ó, nós temos, né, a questão do gado e do tropeirismo, que também ajudou nessa questão de fronteiras, né? Uma ação muito feita no século 17 e 18, onde esses tropeiros conduziam gado, conduziam um comércio, né, nessa região sul do Brasil, partindo da região sul, chegando até a região de São Paulo aí no sudeste brasileiro, beleza? Vou mostrar aqui mais umas duas imagenzinhas, né, desse tropeirismo, tanto nessa região, né, sul, chegando à região sudeste e também alcançando o nordeste brasileiro, beleza? Bem, então esse nosso curto vídeo aqui sobre fronteiras foi só para dar uma ideiazinha para vocês sobre o Tratado de Tordesilhas, o primeiro acordo de fronteiras e o mais importante, né, o Tratado, né, de Madrid do Alexandre de Gusmão. Beleza, galera? Um forte abraço e nós vamos colocar outros vídeos lá para vocês irem, né, estudando durante esse período aí de isolamento, de, né, afastamento social. Beleza? Um forte abraço a todos, até o próximo.